Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa voltada para o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, banca elaboradora da prova da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Vamos trabalhar aqui mais alguns pontos do seu edital a partir da análise comentada, detalhada, minuciosa de questões aplicadas em provas de 2019, provas recentes. Vamos conhecer mais sobre essa banca. Vamos aqui falar de algumas questões da prova do concurso da Prefeitura de Curitiba, segundo semestre agora de 2019. Então acompanhem comigo. Nós temos aí um texto intitulado Mortes Anunciadas. Eu chamo a sua atenção para o fato de ser um texto com algumas lacunas. Então, você pode observar aqui a lacuna aqui, a outra lacuna aqui. Há várias lacunas. Quando a gente olha para o texto, percebe que ele possui algumas lacunas. A tendência é que essas lacunas elas devam ser preenchidas por algumas estruturas gramaticais que vão exigir de você um conhecimento básico da gramática normativa. Por exemplo, nós estamos diante de um texto aí cujas lacunas serão preenchidas com a, ora com o acento indicativo de crase, ora sem o acento. Então, para você saber se o a que vai preencher aquela lacuna possui acento grave ou não, ou seja, se ele é craseado ou não, você vai precisar conhecer as regras do emprego do acento indicativo de crase, o chamado acento grave. Vamos dar uma olhada aí nas lacunas? Olha só. Então, agora vamos ler aqui uns pedacinhos do texto. Uma das melhores provas de que o darwinismo é mais do que apenas uma teoria está no fato de que dele extraímos previsões que vêm, infelizmente, sendo corroboradas pela realidade. É o caso do prognóstico. Bom, aí aqui vai ser, é o prognóstico que as bactérias, ou de que as bactérias, em que, vamos ver. Desenvolverão resistência, então vamos lá, primeira coisa, desenvolverão resistência, vamos aqui comigo, a antibióticos. Olha só, gente. O a antibióticos aqui, ele não pode possuir acento grave. Por quê? Primeiro, antibiótico é uma palavra masculina. Tá? Então não pode ocorrer crase. Via de regra, antes de palavra masculina. Segundo, nós temos também o a no singular seguido de palavra no plural. Então veja, o a vai ficar sozinho aqui. Singular com plural, lembre-se daquela regrinha. Crase nem a pau. Tá? Vamos pular aqui algumas partes do texto e vamos focar nesse preenchimento do a. Bactérias, mesmo de espécies, acompanhe comigo aqui, ó, não apresentadas, são capazes de passar umas às outras. Bom, o a aqui vai ter acento grave. Coloque a palavra masculina aqui. No lugar de umas, coloque um. Ficaria uns aos outros. Então, cuidado, porque o pronome outras, ele é um pronome indefinido que está na exceção. A gramática normativa diz que não ocorre crase antes de pronomes indefinidos, como alguma, nenhuma, todas, todos, nenhum, qualquer, cada. A regra é, pronome indefinido não aceita crase. Existe exceção? Existe. Exemplo, outra e outras. É possível ocorrer crase antes de outra e antes de outras. Tá? Então vamos lá, na sequência. O material genético responsável pela resistência a uma droga. Resistência a uma droga, o que é que nós temos aqui? Antes da palavra uma, emprega-se o a sem acento grave. Tá? A única situação na língua portuguesa, a única em que vai ocorrer crase antes da palavra uma, é quando for hora. O voo chegou à 1 da manhã, eu vou almoçar à 1 da tarde. Não se tratando de uma hora, numeral, indicando hora, não ocorre crase antes da palavra uma. Vamos lá. O custo em vidas humanas não é pequeno. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos chegam a 700 mil por ano. Olha lá. Novamente,
singular com plural. Não pode ter crase, tá? Não ocorre crase. As coisas têm piorado, seguindo aqui o texto. Ele está sujeito... Bom, aqui nós vamos ter ou há ações ou as ações. As duas formas são corretas, tá? Se eu disser há ações, eu estou usando apenas a preposição. E aí eu vou ter singular com plural, crase nem a pau. Mas se eu quiser colocar a preposição a mais o artigo feminino plural de ações, aí eu vou ter a mais as igual a as ações. Então, tanto poderia ser sujeito a ações, sem o artigo, sem determinar ações, ou sujeito às ações, com o artigo determinando aí, o artigo definido determinando ações. E no finzinho do texto, nós temos aqui, ó, infecções existentes chegarão a 10 milhões. O que é que nós temos aqui? A 10 milhões, novamente, o A no singular, seguido de um numeral aqui no plural, tá? Então, singular com plural, crase nem a pau. Vamos ver, a primeira questão deste concurso foi exatamente assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima na ordem em que aparecem no texto. Observe, então a gente tem uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 empregos do a ou do as, ora com, ora sem o acento grave. Vamos voltar aqui no texto. E a nossa preocupação será apenas com este aqui. Vamos mudar aqui a cor da caneta para facilitar, tá? Vamos ver se a resposta lá, preste bastante atenção ao comentário. A este comentário. Se na alternativa nós tivermos o a no singular, a resposta vai ser sem crase. Se ele estiver no plural, vai ser com, tá bom? Vamos voltar lá. É o penúltimo a. Veja, o penúltimo a está aqui, no plural. Então, se ele está no plural, isso significa que a gente já consegue descartar as letras D e E. Porque ele precisa possuir o acento grave, tá? O último A é sem acento grave, porque eu vou ter singular com plural. Nada de crase. Vamos voltar? O último A. Aqui está com crase. Está descartado. Observe que a letra B e a letra C, elas têm algumas ocorrências aqui em comum, mas o primeiro A na letra B, ele aparece com acento grave. E no texto, nós vimos aqui, o primeiro A está aqui no texto, ó, há antibióticos. Olha só com a regrinha de singular com plural, crase nem a pau, você já mataria a questão. Estão vendo aqui o A? Este A não pode ter acento grave, é o A preposição apenas, tá? Então, ó, o A preposição está aqui, vamos descartar a letra B, vamos só conferir a C. O segundo A, voltando no texto, o segundo A é o A de as outras, veja, ele está no plural e a palavra está no plural. Lembre-se de que outras é um pronome indefinido que aceita a crase, ele é exceção, ok? Então, ó, está também. Vamos aí ao terceiro A. O terceiro A é a uma droga, não tem crase, porque antes de uma só corre crase se for hora. E ele está sem. Vamos ao quarto. O quarto A está aqui. Cheguem a 700 mil, singular com plural também não pode ocorrer. E aqui não ocorreu. O quinto A nós vimos que tem e o último também, singular com plural, não tem. Portanto, a alternativa aqui é a letra C de casa, ok? Veja, foi uma questão totalmente voltada para o texto, mas que não exigiu de você compreensão, interpretação ou análise do texto.
Não foi uma questão voltada para o conteúdo do texto. Foi uma questão voltada para a estrutura gramatical. Portanto, era necessário conhecer a regra de crase para acertar a questão. Resposta letra C. Vamos fazer mais uma questão voltada para espaços a serem preenchidos no texto. Vamos lá. É a questão de número 2. Questão de número 2. Os quadros. Veja, a primeira questão foi sobre as lacunas. A questão 2 é sobre os quadros. 1 e 2 no texto podem ser preenchidos de forma correta, respectivamente por onde, que, de que, em que. Vamos lá. Primeiro, antes de voltarmos ao texto, lembre-se de que o uso do onde ele é restrito à ideia de lugar. Certo? A casa onde, o bairro onde eu moro, a casa onde eu vivo, a escola onde estudei, a rua onde brinco com os meus amigos, tá? Vamos voltar lá no texto. Vamos ver se o primeiro quadro, aqui está o primeiro quadro. Vou apagar aqui para a gente despoluir e ficar mais fácil da gente analisar, tá? Esta questão agora que nós vamos fazer não é sobre as lacunas. As lacunas estão aqui já preenchidas, já foram preenchidas com o A e o seu respectivo emprego ou não, o acento indicativo. Esta questão é sobre estes dois espaços aqui. Vamos lá. É o caso do prognóstico, onde as bactérias... Olha aqui, prognóstico é uma palavra que indica lugar? Não. Então não cabe onde. Se não cabe onde, nós já vamos descartar duas alternativas. Tá? Se fosse a praça onde estaria correto, as letras A e C estão descartadas. Então eu já sei que ou eu vou preencher com de que ou com o que apenas. Vamos lá. É o caso do prognóstico que bactérias desenvolverão resistências? Não, na verdade todo prognóstico é o prognóstico de alguma coisa. Né? Então aqui nós vamos ter o prognóstico, veja só como a frase fica bem harmônica. É o caso do prognóstico de que bactérias desenvolverão resistência a antibióticos. Então já sabemos aí que é o de que. Sabendo que é o de que, nós vamos ficar com duas alternativas. Agora vamos para o último. Neste parágrafo aqui nós temos se o fenômeno da resistência está inscrito nas leis da biologia, o ritmo seria o ritmo que ele ocorre. Vamos lá. Se ele ocorre em algum ritmo. Em algum ritmo. Então aqui vai ficar o ritmo em que ele ocorre, tá? Porque se ele ocorre em algum ritmo, então a preposição ela vai ficar aqui antes do pronome relativo. Em. O ritmo em que ele ocorre. Portanto, a resposta vai ser de que no primeiro e em que no segundo. Vamos ver se aparece esta alternativa. Olha lá. Letra B de bola, tá? Letra B de bola. De que e em que. A gente corta aqui a letra D, corta a letra E. Ok? Então, a segunda questão aqui, letra B de bola. Observou? Fizemos a segunda questão da prova e esta segunda questão ainda não tratou das ideias do texto. Ou seja, é uma questão sobre aspectos gramaticais, aproveitando aí os espaços do texto para exigir de você conhecimento sobre as regras da gramática. No próximo vídeo, nós vamos comentar as questões que exploraram aí a compreensão e a interpretação desse texto. Vamos fazer uma leitura bastante apurada das suas ideias, explícitas e implícitas. Mas a próxima questão que nós vamos comentar agora, ela é uma questão também de aspectos gramaticais de prova recente da banca Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, NC-UFPR. Vamos lá. Questão de número 3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Bom, foi uma questão aqui sobre o acento grave. O acento grave ele é usado para sinalizar a ocorrência de crase.
Olha só. Letra A diz assim, foram raras as vezes, aqui está, as vezes, em que o restaurante estava fechado. A letra B, o que houve na cena foi amor à primeira vista. Letra C, prefiro descer aqui e continuar a jornada a pé. Letra D, a loja de brinquedos abre durante o dia, de segunda a sexta. E a letra E, o bandido desesperado ficou frente a frente com a polícia armada. Vamos aqui puxar a canetinha vermelha para a gente analisar aqui como ficou o emprego do acento grave. Olha só. Primeiro, na letra A, o A aqui não pode receber acento grave. Por quê? Porque ele é o sujeito da oração. Observe que ele está deslocado. Às vezes aqui eu não tenho o advérbio, a locução adverbial às vezes. Aqui nós temos o substantivo às vezes. Olha só. Às vezes foram raras. Então, às vezes foram raras. Ou seja, foram raras as vezes em que o restaurante estava fechado. As vezes em que o restaurante estava fechado foram raras. Quando o substantivo feminino ele é o sujeito, ele não pode receber acento grave. Por exemplo, vamos analisar a explicação aqui embaixo. Ó. Sujeito não pode ter crase. A noite está fria. Eu estou usando aqui o substantivo noite. Não pode ocorrer crase aqui. É diferente de estudar durante a noite e aí eu tiro durante e coloco acento grave. Né? Trabalhar à noite tem crase. Estudar à noite, durante a noite. Ó. Esse à noite significa durante a noite. Tempo. Aí tem crase. Mas aqui não. Letra B. O que houve na cena foi amor à primeira vista. Preste atenção às locuções femininas. Em geral, elas apresentam crase. Tá? Normalmente, elas são usadas para dar ideia de lugar, tempo ou ainda modo. Por exemplo, quando você pergunta, é para entrar onde? Alguém responde, à direita. Locução adverbial. À esquerda. Locução feminina. Eu estou onde? Estou à beira de uma estrada perigosa. Precisa ocorrer crase essa expressão. Ideia de lugar. Agora preste atenção, se eu falar assim, a direita está no poder, não tem crase, porque eu estou usando a direita como sujeito da oração. A direita está no poder é o substantivo direita. É diferente de entrar onde a direita. Foi o que ocorreu na letra A. Tá? Observe que na letra A, eu tenho aqui o substantivo. Eu não estou empregando aqui a expressão às vezes. Eu posso usar a expressão às vezes para indicar tempo. Por exemplo, viajo às vezes. Estudo quando? Às vezes, indicando a frequência. Tá? Mas se eu usar a palavra vezes como substantivo, não ocorre crase. Foi o caso aí da letra A. Eu não posso chegar aqui e perguntar quando. Foram raras quando? Não, na verdade aqui é o que foi raro. O que foi raro? Às vezes, olha lá, sujeito. Às vezes em que o restaurante estava fechado, sujeito, foram raras. Observe que o verbo está no plural porque ele está concordando com o sujeito vezes. Então essa alternativa aqui ela está errada. Mas veja aqui, voltando para as locuções femininas. Tempo, modo e lugar. Olha as perguntinhas-chave. Onde, quando ou como? É para viajar quando? À noite, às vezes, à tarde, às 5 horas. Sempre com acento grave. Porque eu estou usando uma locução feminina para indicar tempo. Para indicar modo. É para fazer o pagamento como? À vista. É para sair como? Às pressas. Você se apaixonou como? À primeira vista.
É para analisar como? À luz de Freud. Ó, eu não estou usando o substantivo luz. Eu estou usando a expressão à luz de para indicar o modo. À primeira vista para indicar o modo. Às pressas para indicar o modo. Foi o que ocorreu na letra B. O que houve na cena foi amor como? Olha o modo aqui, ó. À primeira vista. Portanto, ela está correta. Tá? Letra B, a resposta. Letra C. Prefiro descer aqui e continuar a pé. Olha a explicação aqui embaixo. Não ocorre crase em expressão com palavra masculina, como a pé, a cavalo, tá? Então, ó, não pode ocorrer crase aqui. Está errado também. Existe alguma exceção para a palavra masculina? Existe. Quando estiver subentendida a expressão a moda. Por exemplo, ele anda a Michael Jackson, ele faz os passinhos a Michael Jackson, é a moda Michael Jackson. Né? Ele gosta de usar um cabelo a Neymar, ou seja, a moda Neymar. Aí tudo bem. Mas essas expressões, graças a Deus, a pé, andar a cavalo, nada de crase. Chegar a tempo, nada de crase. Tá? Vamos voltar lá. Então o erro da letra C é crase numa expressão masculina, não pode ocorrer. Na letra D, ocorreu um fenômeno aqui chamado crase e paralelismo. Acompanhe comigo aqui esta explicação. O que é o paralelismo? Se eu tenho de segunda a sexta, não pode ter crase. Faça a conexão de a. Só está aqui a preposição, então só posso usar a preposição sem crase. Foi o que ocorreu aqui, ó. De segunda a sexta sem crase, só preposição. Tá? Eu só poderia usar crase antes de sexta se fosse assim, ó. Da segunda à sexta. Por que eu tenho crase aqui? Porque eu tenho de mais a aqui, então vou ter a mais a aqui. Então, voltando aqui na alternativa, se aqui tivesse da segunda, aqui seria a sexta com crase. Tá bom? Mas não pode ter. Por quê? Porque eu só posso usar crase se tiver o da aqui. Ou eu uso de mais a, ó, da segunda, de mais a, da segunda, a sexta com crase. Mas se eu disser de segunda, segunda está sem artigo. Segunda só tem preposição de. Então a sexta só vai ter a preposição a. Vai ficar de preposição segunda, a preposição sexta, sem crase. Agora, da segunda, de mais a sexta, a mais a, crase. O mesmo vale para horas. É de 8 a 10 horas, sem crase. Ou das 8 às 10 horas, com crase. Crase e paralelismo. Então, você vai olhar para o primeiro elemento. Voltando aqui à nossa explicação. Se o primeiro elemento só tem preposição, o segundo também só tem preposição. Se o primeiro elemento não tem, só tem, ó. Voltando, mais uma vez. Se ele só tem preposição, se ele tem preposição em artigo, o segundo vai ter preposição em artigo, ok? E o erro da letra E é o seguinte. Expressão formada com palavras repetidas, como cara a cara, frente a frente, tá? Ponta a ponta, não ocorre em crase. Então aqui nós temos um exemplo, cara a cara, ponta a ponta, nada de crase nessas expressões formadas por palavras repetidas. Frente a frente, face a face. Então, ó, crase errada na letra E, palavra repetida. Crase errada na letra D, de. Quando o de está sozinho, o A não pode ter crase. Crase errada na letra C, porque palavra masculina não tem. E aqui, vezes, está sendo usada como sujeito, não pode ter crase. Mas, à primeira vista, tem crase porque é o modo. Então, locução feminina de modo. Tem de ocorrer crase, como teria aí se fosse à vista, às pressas, às vezes, ok? Dicas importantes aí para você não errar a questão de crase se ela aparecer na sua prova. Chegamos ao final deste bloco de resolução comentada de questões do NC UFPR. Eu espero você na nossa próxima aula com mais dicas, mais pontos de edital, tudo para deixar você preparado para acertar todas as questões do seu concurso. Um abraço e até lá!